1, o outro Romanos 2, 15, e um próximo que leia em Marcos 6, 20. Isso aí, 14, 1 e Marcos 6, 20. Então ele diz todas as pessoas que estão tentando constantemente suprimir a verdade por meio da sua injustiça. E a Bíblia nos ensina que os maus tentam fazer essa tentativa de suprimir a verdade. É o que a gente vê a respeito do insensato lá em Salmos 14, 1. Quem é que está com a irmã? Uhum. Irmã, se puder pegar Salmo 73, 11 também, enquanto o próximo irmão lê Romanos 2, 15. Aqui a gente vê um pouco daquilo que a gente já tinha falado anteriormente, que era do salto de fé, das coisas que são materiais estão no andar de baixo e aquilo que atribui sentido, valor, está na parte de cima. Então, o ser humano tenta justificar suas ações pegando coisas que façam sentido, dando esses saltos constantes, né, de fé. Lê de novo, Marcos. Marcos Israel. Então, aí a gente vê que o ser humano busca justificativa para as coisas que ele faz, né? O incrédulo até mesmo. Depois a gente vai ver aqui em um texto de Marcos a morte de João perante Herodes Agripa. Então, texto de Marcos 6, 20. Então a gente vê aqui que o rei Herodes ele tinha esse respeito por João, pelo conhecimento que ele tinha. No entanto, ele era duro no coração dele, né? na consciência dele. E aí a gente vê mais adiante, Sophie, no 26, 27 também, se puder seguir. Então, por mais que ele tivesse consciência daquilo que é certo e que é errado, ele se fechou, não aceitou as verdades que João falava ali, os apontamentos que João fazia. Então, ele não quis ali pensar sobre aquela verdade, para negar ela em função de estar no meio das pessoas ali, né? E ter sustentado o fato de ter João ter sido preso. Então, a gente vê aqui que existe uma supressão da verdade, né? Uma negação da verdade, por mais que ela muitas vezes seja visível, as pessoas não querem aceitar essa verdade. E no segundo ponto, tem sido vistos claramente. E aqui a gente percebe, aí já entrando mais no tema mesmo, com relação os apontamentos que existem no mundo sobre Deus, mas que muitas vezes as pessoas até podem dizer indiretamente que Deus de fato fez as coisas, mas não realizam e não pensam nas implicações que teriam disso, né? E como Paulo fala sobre o conhecimento ali, não é o conhecimento especial, mas é o conhecimento natural do homem sobre a respeito de Deus, sobre todas essas coisas. Claro, o conhecimento especial, né, a gente pode entender então Jesus Cristo sendo revelado. Tem um documentário na Amazon que é o Jardim das Aflições, que é do polêmico Olavo de Carvalho.
E daí, lá pelas tantas, nesse documentário, o Olavo de Carvalho fala, num dos meus cursos, eu proponho sempre para os alunos, logo no início, que eles possam viajar, ir para um lugar afastados do município, assim, da agitação, se deitar na grama e simplesmente ficar ali, tentar ficar ali um tempo, uma hora, contemplando o céu, sentindo a terra sob debaixo dele, mas fazer esse exercício de interação com a criação de Deus. Tirar um tempo para realmente sentar ali, repousar, refletir sobre as estrelas, sobre o céu, a imensidão do céu que está sobre nós e esse mundo gigantesco que está abaixo de nós. É um exercício que ele faz lá para as pessoas começarem a se situar no mundo, na vida, né? Vamos ver mais adiante. Aqui a gente tem um desenho ali de Platão e o autor até traz aqui um pensamento a respeito, né? Onde ele diz que Platão começou essas ideias sobre a observar a astronomia, por exemplo, o comportamento das estrelas, e ele trouxe a ideia da existência da alma do ser humano, de um eu, e também a respeito do comportamento das coisas no mundo, no universo, à sua volta. E que essas coisas, de alguma forma, apontavam para um ser, para uma inteligência maior que estivesse regendo todas essas coisas. O eu, ele vai para algum lugar depois que a gente morre, e o mundo que está aqui posto à nossa volta também deve ter algum significado. Então a gente tinha aqui os primeiros apontamentos, né, os primeiros argumentos a respeito do teísmo. Deixa eu ver aqui. O que causa tudo isso já é um pensamento de Aristóteles, que também, o autor também traz, onde ele via, por exemplo, lá na Grécia, né, não tinha tantas luzes, né, mas eles conseguiam contemplar o céu, o universo, a posição das estrelas. Então eles começavam a ter esse pensamento, a construir esse pensamento a respeito das coisas que estavam nesse mundo, postas nesse mundo, que provavelmente existia ali por trás uma inteligência divina sustentando, regendo todas as coisas para que elas acontecessem, sustentando todas elas. E ele traz até um pensamento que é legal de ler aqui do livro, onde ele diz assim, imagine uma raça de homens que nunca veio para a superfície, né? E que talvez depois de anos assim essa raça de seres humanos brotasse lá sei lá, da terra, do fundo da terra, né? Numa caverna. Então ele, né, dentro dessa hipótese, ele escreve um negócio que é interessante, eu gostaria de ler para os irmãos, que diz assim, ó: quando então eles tivessem de súbito a visão da terra, dos mares, do céu, quando eles viessem a conhecer a imensidão das nuvens e o poder dos ventos, quando eles vissem o sol e vissem a conhecer a grandeza, a sua beleza, bem, como seu poder de fazer nascer o dia ao lançar a luz sobre o céu, e quando a noite outra vez estivesse lançando suas sombras sobre a terra, e quando então eles pudessem admirar o céu salpicado e enfeitado de estrelas, e quando eles pudessem ver as mutantes luzes da lua, à medida que ela se enchesse e minguava, e ao nascer e o pôr de todos esses corpos celestiais com os seus cursos fixos e imutáveis por toda a eternidade, quando eles admirassem todas essas coisas, eles com toda certeza teriam chegado à conclusão de que deuses existem e todas essas coisas maravilhosas são obras de suas mãos. Tá, aqui, independente dele ser politeísta, mas aqui a gente vê um primeiro argumento a respeito da deidade, né, da existência de um Deus, de uma inteligência por trás de tudo isso. E esse é o ponto, assim, que acho que cabe a gente pensar nesse primeiro momento, assim. Depois, Tomás de Aquino, aqui sobre a Suma Teologia, lá em 1200 e alguma coisa, e lá vai pedrada, escreve esse trecho aqui, que eu não tenho anotado aqui para ler. Se alguém puder ler que está de frente, em voz alta, para nós, hein? Beleza. Cognoscente ali é capacidade de aprender.
Então, aqui é uma sistematização do que a Vanessa acabou de ler. Seria o seguinte, a primeira premissa lá. Se alguma coisa opera sempre ou frequentemente do mesmo modo para conseguir o que é ótimo, então ela opera em vista de um fim. Ok? Os seres da natureza operam sempre ou frequentemente do mesmo modo para conseguir o que é ótimo. Tudo certo. A conclusão disso, os seres da natureza operam em vista de um fim. Eles têm uma finalidade. Os seres da natureza operam em vista de um fim. Então, os seres da natureza são dirigidos por algo que provavelmente é inteligente, se eles têm uma finalidade. E aqui é interessante que a gente não observa somente um ser da natureza. Vamos supor só o João de Barro que faz a casinha dele, né? Que ninguém ensinou. Eu adoro esse exemplo, né? Porque o João de Barro não fez, todos os João de Barro não fizeram o mesmo curso de arquitetura no mesmo lugar para fazer a mesma casa sempre. Mas o João de Barro que faz aqui em Porto Alegre, em qualquer outro lugar, faz exatamente a mesma casa. Tá posto nele, é implícito do ser, tem uma inteligência por trás, um instinto o qual ele obedece. Então, provavelmente, é o que ele diz aqui, a natureza são dirigidos por algo, enfim, inteligente. Então, a conclusão, os seres da natureza são dirigidos por algo que tem capacidade de aprender ou é inteligente. Então, a conclusão sobre tudo isso é esse diretor das coisas que carentes de conhecimento chamamos de Deus. Essa é a definição. Então, só com uma observação dos objetivos que existem, das coisas que estão na natureza que são objetivas, ele consegue chegar em Deus, como aquele que está por trás de tudo isso. É só um ensaio, né? E normalmente, eu não me recordo aqui, eu fiquei pensando depois, mas não tem nenhum ser que trabalhe para destruição. Porque todos trabalham para procriação, ou para sustento e para construção de coisas. Então é sempre em vista de construção, sempre em vista de prosperar, sempre em vista de caminhar para frente. Toda a criação faz isso. Só o ser humano que muitas vezes tem a capacidade de destruição, né? Mas ainda assim na cabeça dele, ele destrói com o pensamento de estar construindo alguma coisa. Boa. Sim, dá para ele para te ver, né? Então, irmãos, a pedra cai, o fogo queima, a terra é sólida, a água é líquida. São evidências que, mesmo diante do inesperado, como o caos, a tempestade, ele sempre acontece. Então, cabe aqui dizer também que é o que a gente vai ver aqui, conforme o ser humano foi progredindo, a ciência foi ganhando corpo, o ser humano foi adquirindo mais conhecimento, ele conseguiu metrificar as coisas, parametrizar as coisas, medir as coisas. Ele conseguiu, não simplesmente as coisas estão acontecendo a esmo, estudando elas, ele conseguiu, de alguma forma, entre aspas, racionalizar, não sei se tem essa palavra certa, né? E com isso, a gente observou padrões que sustentam e que possibilitam a vida, como se tivesse algo ou alguém pensando todas essas coisas por detrás delas para que todas aconteçam. Até dei o exemplo lá no grupo lá da igreja, né, o exemplo da água, que é a H2O. São duas moléculas de oxigênio, uma de hidrogênio, não são três de oxigênio, nenhuma só de oxigênio. Tem que ser duas, senão a gente não tem água. E assim, a questão do eixo da Terra, se ele fosse mais inclinado, a gente já não teria as estações. Se a Terra fosse um pouquinho mais próximo do céu, nós já não teríamos condições de vida, ou mais afastado do Sol a gente não teria. Então a gente começa a ver, olhando para porque a gente está, para essa lição em específico, a gente começa a ver, cara, que incrível que é isso, né, meu? Tem todo o planeta, toda a existência. Exatamente, cara. A gravidade, tudo tem um ponto. E que se tirado de lado, que a gente vai ver no vídeo depois, tirado um pouquinho de lado, descamba toda a natureza, né? Isso, de fato, tu tem que ser muito mal intencionado para dizer que essas coisas tenham acontecido por acaso, né? Que isso aconteceu a esmo, assim. É óbvio que alguém pensou nessa diretriz, assim. Então, a gente vai ver esse vídeo aqui, mas vai rodar. 20 e ler de novo.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, por mais que uma pessoa não tenha a revelação de Cristo, ainda assim, não crê em tantas evidências que o próprio Deus colocou. Isso torna... Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, não, mas eu não tinha nem noção do que tu existia, nem sabia que tu pudesse existir, nunca ninguém me disse. Deus mesmo deixou os homens indesculpáveis para que eles deem esse caô quando chegarem diante de Deus. Né? Ah, mas nunca ninguém me falou de Jesus. Né? Aí já é outra conversa, mas daí... Aí agora é contigo, Isel. Bom, meus irmãos, de forma bem simples e resumida, depois do vídeo a gente pode encerrar e ir para casa. É, que nem diz o Augusto, bora que foi fácil. Bom, basicamente a questão do ajuste fino, ou essa riqueza de detalhes, né, que tanto o Augusto explicou quanto o vídeo trouxe, é bem explicativo. Então podemos dizer que o trabalho mais difícil foi feito. Agora eu vou para a parte recreativa, que é a parte mais fácil do problema. Então vou falar mais especificamente da TDI, Teoria do Design Inteligente, ou é também conhecida como DI, Design Inteligente. Deixa eu ver que eu botei ali. Tá. Separei um texto bíblico que é Salmos, de número 19, versículo 1 ao versículo de número 4. Vocês podem acompanhar ali, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há ninguém, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então, o que nós vemos aqui é que o salmista, sem muita tecnologia como nós temos hoje, sem muito conhecimento científico que existia naquela época, ele já basicamente observava e também de uma forma muito divina, digamos assim, ele coloca ali a sua declaração, no que ele diz: os céus declaram a glória de Deus, muito parecido com o que Romanos também nos traz, né? E o verso 3, por exemplo, que fala onde não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Então nós vemos que a natureza ela revela ao nosso Deus, né? E a teoria do design inteligente ela não é uma teoria teológica, que talvez seja aqui um pouco do engano, né? Ela não é a teoria do design divino. E isso é uma das coisas que quem fala sobre isso sempre deixa claro. Ela, primeiro, que é uma teoria, é uma entre outras teorias. Por exemplo, a teoria da evolução, existem várias teorias dentro da própria teoria da evolução. E a teoria do design inteligente, ela não é, portanto, teológica, ela não é bíblica, mas ela tem uma ligação, ou digamos assim, muitos princípios que são muito parecidos com a forma como nós cremos. Então, ela não é a teoria do criacionismo. A gente não pode confundir, porque não é este o propósito. Ela é uma teoria científica. Alguns remontam, assim como o Augusto trouxe algumas questões lá de Platão, Aristóteles e também alguns acontecimentos antigos, mas mais especificamente há cerca de 30 anos é que ela vem sendo melhor desenvolvida e no Brasil então há muito pouco tempo, né? Muito recentemente. Eu não sei vocês, mas eu fui conhecer sobre isso quando em 2017 nós tivemos aqui a conferência de design inteligente
no primeiro ano que o pastor Rodrigo esteve. Então, a partir dali a gente teve mais conhecimento. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. Eu anotei alguns trechos e outros eu coloquei no slide. Então, por exemplo, muitas pessoas, especialmente pessoas que professam a fé cristã, têm tomado conhecimento do design inteligente e têm demonstrado curiosidade em entendê-lo melhor. E esse é o princípio, né? Essa curiosidade por algo que é novo, uma nova possibilidade. No entanto, com frequência, ele é associado ou confundido com o criacionismo, o que constitui um engano, porque, como mencionei, ele não é uma teoria teológica, digamos assim, e não é também o criacionismo. Concebendo a natureza como obra divina, o cristão tende a fortalecer sua fé quando percebe com clareza o poder de Deus pelas coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20, que o Augusto encerrou, nos fala sobre isso, que a natureza como obra divina, ela fortalece a nossa fé. Nós olhamos, nós observamos e nós vemos ali que nas palavras do que foi introduzido, este ajuste fino, ou seja, essa riqueza de detalhes infinito presente em quase todas as coisas, de alguma maneira, ela nos remete ao Criador e para nós cristãos muito mais ainda. Então, desde os primórdios da humanidade, muitos pensadores vêm fazendo questionamentos fundamentais sobre nossas origens. Ou aquela velha pergunta, né? De onde viemos e para onde vamos? Então, a questão da origem, do início, aonde se começou, como se começou, sempre esteve presente, né? E acredito que sempre vai estar, ainda que muita coisa se resolve, principalmente a nossa modernidade nos dê cada vez mais ferramentas para que a gente possa conhecer mais, ainda assim tem coisas que nunca vão chegar ao seu fim. Bom, vejam bem, vamos olhar para esta foto aqui. Não, peraí, a foto não é agora. Ou eu errei, peraí. Não, tá aqui ela. O que nós vemos? Uma noite estrelada e uma foto muito bonita. Falando em bonito, é até irrisório colocar os meus slides perto dos slides que o Augusto monta, né? Bah! Eu vou dizer que a minha foto tá parecida com a tua. Mas o que acontece? Uma noite estrelada. Então, olhando para os céus iluminados pelas estrelas à noite, torna-se impossível ou improvável não se admirar com tamanha grandeza do universo. Veja bem, como a Claudinha comentou, digamos que muito parecido com a aurora boreal, né? Eu vi ela só em vídeo, óbvio, né? Só pelo YouTube, mas já vale uma experiência mínima. De que é algo extraordinário, maravilhoso, e que não é simplesmente a beleza visual que nós temos ali, mas que existe algo que faz com que aquilo aconteça, né? E todos aqueles detalhes que o vídeo nos trouxe. Então, isso nos faz alguns questionamentos. Por exemplo, afinal, como o universo veio a surgir? A questão da origem. Questionamentos como esses são importantes para procurar entender o lugar do ser humano nesse universo. Ou seja, nós sempre queremos saber as nossas origens. Talvez se nós nunca pensemos como nós originamos como humanidade, mas a gente sempre quer saber quem são os nossos avós, quem são os nossos ancestrais, de que cidade o teu avô veio, a tua avó veio, essa série de questionamentos. Então, isso é comum, é normal, é pertinente ao ser humano. E mais ainda se a gente for pensar, né, dentro do universo, por que a Terra? Dentro da Terra, por que o Brasil? Dentro do Brasil, por que o Rio Grande do Sul? Por que Porto Alegre? Por que a minha rua? Por que a minha família? Então, nós elevaríamos a uma potência muito grande coisas que nós só temos a perguntar, mas não teríamos respostas. Voltando ali atrás, então, o que seria o design inteligente ou a teoria do design inteligente? Resumidamente, sinais de inteligência ou design na natureza. Design ele está associado à palavra projeto, projetado, algo arquitetado. Então, o que seria? Seria esses sinais de inteligência que nos mostra que algo arquitetou aquilo
projetou, né, deu uma, digamos assim, uma forma, e nós enxergamos isso principalmente na natureza. Ainda que nós vamos enxergar em outros elementos também. Mas, resumidamente, para a gente entender, design inteligente é sinais de inteligência ou design na natureza. Deixa eu ver aqui. Bom, outros questionamentos que também costumam ser feitos quanto às origens são os seguintes. Perguntas que, às vezes, surgem ou são feitas. Como a primeira vida surgiu? Como certas habilidades mais complicadas, como a visão e a audição, se desenvolveram? Eu me lembro que na conferência que a gente teve sobre design inteligente, um deles trouxe a questão do olho e toda a complexidade de milhões de coisas que acontecem para que a gente possa ver, né? Que para nós é tão natural que a gente vê, a gente não pensa sobre o que acontece para que eu veja, né? Ou até mesmo para que eu ouça. Então, são questionamentos válidos para a gente refletir. De onde veio a nossa própria espécie? Né? O Augusto comentou do João de Barro. E aí nós temos os seres humanos. E nenhum ser humano é igual ao outro. Né? Ainda que tu tenha aí a questão dos gêmeos, mas no sentido genérico, nenhum ser humano é igual ao outro. Então, que coisa extraordinária é saber que, por mais que existam milhões de milhões, bilhões, milhões de bilhões, sei lá quantos, passando ao longo da história da humanidade, e assim, nenhum é igual ao outro. Então, nós pensamos, de onde vem tanta beleza, tanta variedade, tanta coisa? Toda a complexidade da vida e do universo apontam mais para causas sem propósito ou algum projeto inteligente por trás de tudo? Essa é a pergunta que está ali. Essa complexidade, ela nos faz, o vídeo falou um pouco sobre isso, ela nos leva mais para o acaso, né? Mas tudo isso é lindo e maravilhoso, mas eu acho que foi tudo obra do acaso. Ou há um projeto inteligente por trás de tudo. E aí, como eu falei, por não ser uma teoria cristã, ele não vai dizer que esse ser inteligente seria Deus. Para os teóricos pode se chamar qualquer coisa. O que eles refletem é sobre a inteligência. Existe um ser ou uma inteligência por trás de tudo. Se não, sobra o acaso. A TDI pode ser definido da seguinte forma. Então, ali eu dei resumido. O que a gente tem que focar? Inteligência, design, principalmente na natureza. Mas podemos também defini-lo da seguinte forma. Afirmação de que certas características do universo e da vida biológica sejam melhor explicados por uma causa inteligente e não apenas por causas naturais não controladas. Então, o que a teoria faz? Ela não resolve tudo. Ela não explica tudo. Afirmação de que certas características do universo e da vida biológica sejam melhor explicados por uma causa inteligente e não apenas por causas naturais não controladas. Ou seja, ela tem melhores explicações, mas ela não tem todas as explicações, né? E esse é o propósito. O quê? As características do universo e da vida biológica melhor explicado, mas não totalmente resolvido. E a teoria do design inteligente entende o seguinte, que essa causa inteligente é melhor, cientificamente falando, ou cientificamente comprovado, por causas naturais do que causas naturais não controladas, ou tudo obra do acaso. Os cientistas que defendem a teoria do design inteligente procuram sempre distinguir entre objetos ou eventos que sejam causados de modo inteligente. Existe o acaso ou a questão da necessidade? Sim, mas também existem o que eles entendem que só é fruto desta inteligência, como ele trouxe ali a questão do ajuste fino. Se tu muda milimetricamente, já não seria mais possível. Então, ou seja, existe esse modo inteligente, com intencionalidade. E daqueles que sejam originados por processos não intencionais ou não controlados. Por exemplo,
se existe um terremoto e ele quebra uma grande pedra, aquilo dali não foi simplesmente algo natural. O vento veio ao longo das décadas e formou aquela pedra, mas o terremoto causou a ruptura da pedra. Então, digamos assim, é um evento não intencional. Não foi nem sequer a natureza com o vento ao longo dos milhares de anos que formou aquele formato. Não, é fruto do terremoto. Então, é algo não intencional ou não controlado. Então, o que a gente pode resumir de forma melhor é: o design inteligente, ele foca nesse sentido, que há uma explicação melhor do que simplesmente aquilo que foi causado sem uma intencionalidade. E aí, então, nós vamos... Só um minuto. Bom, tudo certo até aqui? Alguém quer falar algo ou não deixe para depois, que depois é muita coisa, nem eu vou me achar. Bom, vamos então um pouco mais adiante. O que a gente tem? As causas universais. O que seriam essas? Causas universais para a natureza que nós conhecemos. Que causas seriam essas? Causas naturais, ou seja, por necessidade ou o acaso, e causas inteligentes. Mais ou menos essa seria uma divisão básica. Porque, de alguma maneira, as coisas vão acontecer. A grande questão, a grande pergunta é: de onde se origina estes acontecimentos? De forma natural, por necessidade ou acaso, ou de uma forma inteligente? Em algum momento, acho que do vídeo, ele fala ali que tu pode ter até a questão da necessidade do acaso, mas tu também pode ter a questão de que por trás disso há uma inteligência. Mas aí é uma coisa um pouquinho mais complexa. Vamos ir devagarinho então nas causas naturais, que é necessidade ou acaso. O que seriam essas causas naturais? Explicações dadas para a origem de um objeto que envolvam somente leis físico-químicas da natureza. Ou seja, um objeto se origina e eu explico através das leis da física e da química por que aquele objeto existe. Na prática, essas explicações costumam fazer referência apenas a duas entidades fundamentais: matéria e energia, envolvidas na origem do objeto em estudo. Ou seja, eu falo muito ou seja, né? Mas ou seja, o que acontece? Seria matéria e energia. Essas duas coisas formariam a origem de um objeto. Então, sei lá, vamos supor o minério, né? O minério que é extraído da natureza. O que a gente pode fazer com o minério, Paulo? Uma panela? A panela é alumínio, né? Tá, então vamos supor. Nós temos o minério, que é extraído da natureza. Com matéria, o minério, eu faço o alumínio, desde que eu tenha energia necessária para fazer o alumínio. Mas para que ele se torne panela, eu preciso que alguém projete a panela. Então, a causa natural, ou seja, por necessidade ou acaso, eu tenho o minério, mas ele, com matéria e energia, se torna alumínio. Mas o alumínio, por si só, não vai se tornar panela. Eu preciso que alguém projete a panela. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu falei ali, que tu tem como mesclar essa questão. Mas o ponto principal é isso, que a causa natural, essas duas coisas, matéria, que é, por exemplo, o minério, e energia. Eu preciso de algo que vá dar formato, por exemplo, do minério ao alumínio. Quer exemplificar melhor ou... Não, dá uma contribuída aí. Fala mais um pouquinho, de repente a gente exemplifica um pouco mais. Dado a necessidade ou a causa natural, nós temos também as causas inteligentes, que aquelas explicações para a origem de um objeto que envolvam não apenas leis físico-químicas da natureza, mas também envolva a infusão de informação relevante pela ação de algum agente inteligente.
Então, eu não tenho só a matéria e a energia, mas eu tenho o quê? Ele usa o termo de infusão de informação relevante. O que seria isso? Alguém inteligente usa a matéria e a energia para fazer algo, sem a qual seria impossível a própria origem do objeto em questão. Sem esta inteligência, ou este design inteligente, essa causa inteligente, não seria possível que o objeto existisse. Deixa eu ver, eu separei aqui um exemplo. Seria o mesmo, eu separei o exemplo do carro, mas seria muito parecido com o da panela. O que seria isso? A característica principal que distingue objetos produzidos por processos não controlados, como eu falei, a pedra que ela acaba tendo uma ruptura por causa do terremoto e não pelo uso do tempo, né? É um processo não controlado. Dos objetos produzidos com intencionalidade, ou seja, um design inteligente, uma inteligência que está por trás. A experiência nos mostra que vários elementos da vida cotidiana, como algumas coisas que são pertinentes a nós, elementos do cotidiano, a linguagem, códigos, máquinas, dependem de informações produzidas por agentes inteligentes. A linguagem, os códigos, as máquinas e algumas outras coisas não se produzem por si mesmo. Elas precisam de um agente inteligente que faça com que elas venham a existir. Aí tem então essa citação aqui, ó. Agente inteligente é um agente com a habilidade de projetar, planejar com antecedência e pensar com algum objetivo ou propósito. Então, não é simplesmente o acaso, mas alguém que está projetando, como exemplo ali do nosso cotidiano, a linguagem, os códigos, as máquinas, que está por trás para que aquilo ocorra e aconteça. Processos naturais cegos e não controlados não têm habilidade de pensar com antecedência. Por exemplo, a formação da linguagem. Ela não existiu da obra do acaso, os seres humanos não falavam, não se comunicavam e, por algum estalo de dedos, eles passaram a se comunicar. É algo que foi produzido, foi, digamos assim, intencionalmente foi feito. Por isso que, então, com antecedência, isso é projetado para se chegar num objetivo. Por exemplo, da linguagem, a comunicação. Então, é a habilidade de pensar com antecedência para verificar o que é necessário para se chegar no objetivo. Agora, o que eu falei ali, eu citei o exemplo do carro. O carro tem milhares de coisas, milhares de peças. Só o motor do carro tem ali, sei lá quantas peças. Então, é necessário que alguém monte o carro. Então, tu tem que usar a matéria, tu tem que usar a energia, mas tu não adianta ter a matéria e a energia tudo solto, se não tiver um projeto para que o carro venha a existir, digamos assim. Claro que tu tem carros e carros. Então, por exemplo, tu tem um Fuca e tu tem uma Ferrari. Os dois são carros. Tu vai dizer assim, um projeto é ruim, o outro projeto é bom. Mas nenhum dos dois existe sem o design. Nenhum dos dois existe sem o projeto. O Fuca, por mais que o Fuca fosse ruim, ele não veio existir simplesmente por obra do acaso, se juntou os materiais e fez um Fuca. Então, alguém projetou. Então, agentes inteligentes são diferentes. Existe uma variedade nessa inteligência. E a natureza é a melhor forma de nós observarmos isso. Porque é uma variedade infinita. Se tu for separar por os mamíferos, os répteis, os pássaros, as plantas, e assim sucessivamente, nós vamos ver que há uma infinidade de questões que de forma inteligente estão ali como se fosse uma engrenagem funcionando corretamente. Eles são capazes, os agentes inteligentes são capazes de fazer previsões e usá-las no projeto, coletar materiais apropriados, construir ferramentas apropriadas e então processar e montar tudo em uma ordem certa. Quem tem a inteligência tem essa capacidade de reunir os materiais, de projetar,
e aí, portanto, tu reúne os materiais, tu tem as ferramentas e tu consegue fazer com que todo o projeto ele seja executado. Somente um ser inteligente pode fazer isso. Então, vamos voltar ao exemplo do João de Barro, né? Não adianta eu largar para o João de Barro uma ferramenta para ele montar uma casa de algum outro objeto, porque ele sabe fazer com o barro, e ele faz de forma maravilhosa, esplêndida. Mas por quê? Porque ele tem a inteligência para isso. Alguém projetou ele para fazer desta forma. Bom, então nós vemos que, de alguma maneira, esse pensamento do design inteligente ele está na nossa vida cotidiana. É que talvez, às vezes, nós não percebemos, porque as coisas ocorrem muito de forma natural. Bom, vou deixar essa parte aqui que é mais teórica. É a questão do instinto da sobrevivência, né? Quando só sobra isso, tu tem que ir atrás da opção, né? Mas sim, a natureza é algo extraordinário, né? E nós vemos muito dessa questão na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Vamos a um pequeno exercício de reflexão, que ninguém vai responder nada. Mas observem isso. Ou se alguém quiser responder, o que é isso? Ou o que vocês observam, assim? Vamos chamá-lo de mancha branca. Bom, qual é a questão? Imagine que você esteja dirigindo com seu carro numa rua e chegasse a um local que tivesse uma mancha seca de tinta branca no asfalto. Tá? Estamos de carro, nós nos deparamos com essa cena. O que acontece? Você poderia ignorar a mancha e manteria seu carro em viagem. Porque, afinal de contas, é só uma mancha branca. Então, se eu estou com o meu carro, eu sigo em frente. Agora, veja o cenário de uma outra perspectiva se você visse isso. Esta é e se a mancha seca estiver no formato da palavra pare? Como assim? Você continuaria seguindo em frente com seu carro? Ou não? Depende do que você tomou no jantar. Mas essa é a finalidade. Então, o que acontece? Neste caso, você provavelmente faria uma inferência ao design que poderia salvar a sua vida. Este design faz toda a diferença e pode salvar a sua vida, diferente da mancha branca. Você iria reconhecer que algum agente inteligente estava tentando comunicar a você alguma mensagem importante, ainda que não se sabia quem. Eu não preciso saber quem pegou a tinta branca e fez dela um pare. Eu não me pergunto cada vez que eu vou num pare quem é que fez isso daqui. O que eu sei o quê? É que quem fez está passando uma mensagem. E essa mensagem está sendo comunicada porque ela é importante. Então, para a gente ver aqui como... mas é a mesma tinta branca, mas faz toda a diferença. Então, detecção de design já ocorre em inúmeros outros campos da ciência. Aqui é um exemplo bem simples, né? Só para a gente ilustrar. Mas essa questão do design inteligente, ele também ocorre em outros campos, alguns da ciência, como por exemplo, arqueólogos precisam discriminar entre formações rochosas que foram moldadas por forças geológicas e naturais, formações moldadas por inteligência, como paredes, estradas, aquedutos, utensílios e outros. Se nós olharmos para a arqueologia, uma coisa é uma pedra ser uma pedra. Outra coisa é alguém que moldou aquela pedra para comunicar algo, né? E aqui ele vai um pouco mais além, ele diz paredes, estradas, aquedutos ou até mesmo utensílios, né? Se usa muito o exemplo da flecha feita de pedra. Continua sendo pedra. Mas agora, o formato em forma de flecha não é um formato que se faz sozinho.
Ou seja, alguém de forma inteligente projetou, fez daquela pedra um formato de utilidade. Agora, continuamos lá no nosso carro, tá? Imagine que você estivesse viajando com o seu carro por outra estrada e se deparasse com esta foto. Ou, na verdade, com esta cena. A gente parou no pare e depois arrancou e continuou na estrada. Aí nos deparamos com isso. Isso é uma rocha. Talvez não do termo geológico mais preciso, mas é uma rocha, uma pedra gigante. O que acontece? Procurando seus detalhes, será possível achar características que fazem essa montanha ser única em relação a outras formações rochosas do nosso planeta. Nem toda pedra tem essa aparência, tem esse tamanho, tem esse formato. Então, ela pode ser única no planeta, ainda que tenham outras parecidas. Na verdade, entre todas as possíveis combinações de rochas e rachaduras, por exemplo, os frisos, os detalhes, essa montanha da figura teria uma probabilidade muito baixa de ser formada. No entanto, não há nada de especial nela que nos levaria à conclusão de que a montanha tivesse sido esculpida por alguém. Por quê? Porque nós olhamos e não vemos algum sinal de que alguém foi lá com a talhadeira e esculpiu ela, né? Não há este sinal. Assim como que na mancha branca lá não havia sinal de que qual é o propósito que alguém estava comunicando ali. O formato dessa daí poderia ser facilmente explicado por processos naturais, seja erosão por chuvas, causando sedimentação e posterior compactação e cimentação. Por isso, a característica da baixa probabilidade não é por si mesma condição suficiente para fazer qualquer inferência ao design. É obra do acaso. Veio chuva, juntou-se os materiais e a rocha está aí. Só que, continuando um pouco ainda na nossa história do carro, imagine agora que num outro momento nós deixamos o nosso carro, mas continuamos viajando. Agora nós pegamos um helicóptero. E os elementos que nós vemos aí, nós também podemos ver em uma outra imagem, que seria essa daqui. Os materiais são muito parecidos. Só que esse formato, ele é diferente. Por quê? Ele tem um formato de baixa probabilidade entre todos os possíveis. Quantos Cristos Redentores nós conhecemos? Agora tem umas imitação por aí, inclusive uma gaúcha, né? Mas não é esse que nós estamos vendo. Então, é uma baixa probabilidade de existirem outros, igual aquela rocha. Contudo, esse formato se encaixa dentro de um padrão, que é independente de qualquer lei natural e da própria rocha na qual a formação existe. Ou seja, o material que foi usado para ele, por mais que tenha sido, digamos assim, extraído da natureza, que nem aquela rocha, todavia, a probabilidade é maior de que isso não foi feito de forma natural. Por quê? Esse padrão é similar a de outros artefatos criados por seres humanos, a saber, esculturas de personagens religiosos. Porque nós sabemos que existe outras esculturas de formato religioso ou usada, entre aspas, para comunicar um princípio religioso que nós reconhecemos. É o Cristo Redentor. Então, apesar de que a origem, tanto daquela rocha quanto do Cristo Redentor, são materiais da natureza, eles são totalmente diferentes. Por quê? Porque aqui nós vemos o quê? Houve uma intencionalidade, houve um projeto e houve um design inteligente para formar isso que nós estamos vendo. Então, seguindo essa lógica, os teóricos do design inteligente, os cientistas, fazem um questionamento simples e básico. Qual é? Se é possível detectar intencionalidade em outros campos da ciência, então, por que seria controverso detectar intencionalidade também na biologia ou na cosmologia? Por exemplo, seria engenharia que
podemos dizer que é a engenharia que forma o design do Cristo Redentor? É. Então tá, por exemplo, se na engenharia nós conseguimos detectar, seja no Cristo Redentor ou seja no PARI, um design inteligente que formou isso, a pergunta aqui é, por que em outros campos da ciência, como por exemplo a biologia ou a cosmologia, nós não podemos também encontrar essa intencionalidade? É possível? Vamos a alguns exemplos? Ou talvez um dos principais exemplos. O DNA. Aqui, por incrível que pareça, está na imagem, mas eu não anotei. O Augusto que está de frente, pode ler para nós? Francis Collin, ele foi o diretor do projeto Genoma Humano. Então, qual é a questão? Achei interessante a expressão que ele usa, né? Não foi permitido nenhuma torre de Babel na linguagem da vida. Ou seja, não dá para chegar no DNA e dizer para ele qualquer coisa, ou se ele fosse obra do acaso, ele poderia ser de qualquer jeito. Por quê? Como a gente viu na questão do ajuste fino, é milimetricamente, ou sei lá quantas vezes, milhões de vezes, projetado para o quê? Para que essa linguagem inteligente chegasse a uma finalidade, que é a vida humana. Todos nós temos o nosso DNA, e o DNA de cada um de nós é diferente de outra pessoa. Não existe o DNA igual. E outra, qualquer coisinha fora dele, a gente sabe que tem o quê? Uma má formação genética. Ou seja, qualquer coisa fora do lugar já demonstra que há um problema acontecendo. Por quê? Há uma intencionalidade perfeita para que ele funcione. Ou esta outra aqui, do John Lennox, matemático de Oxford. Pode ler para nós? Alguém? Então, o que acontece? Comparando essa questão do DNA, né? Por que o John Lennox fala isso? Por que então, na área da ciência, não se poderia trazer a questão de que pode não ser só pelo acaso ou pela necessidade, tendo em vista nós encontrarmos um sinal de extrema inteligência para a formação do DNA. Isso vimos no vídeo na introdução sobre as leis do universo, que são precisas e ajustadas, né? O ajuste fino, podemos encaixar o DNA dentro dele. Vou dar uma corrida aqui para não demorar muito. Deixa eu ver aqui o que eu posso... Tá. Bom, o DNA, mais um exemplo de ajuste fino. E organismos vivos, por outro lado, são simultaneamente complexos e específicos. Por quê? Porque o organismo vivo ele está em pleno funcionamento. Diferente, por exemplo, da mesa. Houve matéria, houve energia, houve um projeto inteligente para que se formasse a mesa? Houve, mas ela é mesa. Agora, o organismo vivo não. Ele precisa do pleno funcionamento complexo e específicos. E eles são complexos porque as suas estruturas são altamente improváveis dentre todos os arranjos de estrutura possíveis dos seus constituintes orgânicos. Ou seja, ele é improvável, que alguma coisa também no vídeo ele trouxe sobre isso, que se não fosse uma mega inteligência por trás, não teria o porquê existir, né? E aí nós vamos ver um pouquinho mais adiante no vídeo que o Rafa já pode separar ali para nós. Aqui. Os organismos vivos são tão específicos que é um arranjo que permite a ocorrência de metabolismo e todos os processos biológicos inerentes ao funcionamento do organismo. Sem este funcionamento, o organismo não resiste. Isso indica que os organismos vivos são resultados de um design inteligente, algo extremamente improvável, mas que funciona de uma forma sincronizada perfeita, deveria nos mostrar que há uma intencionalidade por trás e não simplesmente obra do acaso.
E aí vem o que eles chamam de mascote do design inteligente, que é o flagelo bacteriano, que é o exemplo que quase, cara, livro, vídeo, artigo vai passar por esse exemplo. Porque, dado a complexidade e a improbabilidade de que sem uma mente inteligente por trás, isso pudesse acontecer. Então, a gente vai ver o vídeo sobre o flagelo bacteriano e aí eu já retorno. Mais do sentido do flagelo bacteriano. É o Adalto Lourenço. Ele faz bastante questões ligadas ao criacionismo. Bom, seguindo então. Falei que tinha um link. Então surge a pergunta: como toda essa complexidade especificada surgiu? Aí nós voltamos lá na origem, por o acaso ou por um design inteligente? A teoria do design inteligente diz que toda complexidade especificada tem origem em agentes inteligentes, ainda que não se possa identificá-los, como a gente viu lá no caso do pare. Eu não preciso saber quem fez o pare para eu parar. Eu preciso saber que ele está me comunicando algo. Então, o design inteligente ele também vem nesta mesma linha. Ele identifica a inteligência e diz: alguém criou isso, sem especificar quem. Deixa eu ver se tem mais. Está aqui. Uma outra citação. Ó. Nosso conhecimento, baseado na experiência com grandes quantidades de complexidade especificada, especialmente códigos e linguagens, sempre aponta para uma origem inteligente, uma mente ou um agente pessoal. Ou seja, nessa questão complexidade especificada, como ele fala ali, mais especificamente irredutível, o que é? Se tu tira uma única parte, perde-se todo o movimento, digamos assim, ou a funcionalidade. Então, a detecção de complexidade especificada é o indicador inequívoco de um design inteligente. Se eu tiro uma única parte e ele perde todo o funcionamento, significa que alguém projetou especificamente daquela maneira, e não foi que o acaso foi montando e gerando. E por isso, podem ser encontradas em vários aspectos da natureza, desde as constantes leis da física, ou na cosmologia, até as minúsculas máquinas moleculares dentro das unidades da vida biológica, ou seja, as células. O que ele quer dizer? Que há vários exemplos de complexidade especificada irredutível que poderia se usar para dizer: aqui nós temos um design inteligente por trás. Para conclusão, então, uma outra citação também. Esse cara que eu não consegui nem identificar o nome dele ali, mas eu peguei de um dos artigos, que diz assim... Alguém pode ler? Daqui fica tudo torto. Exatamente. Então, o que ele quer concluir, assim, ou dizer mais especificamente, né? Que toda essa complexidade de vida no planeta, nas várias facetas que pode se encontrar, biologia, química, cosmologia, apontam para esse design inteligente, organizador ou arquiteto que tem, de uma forma inequívoca, planejou e executou coisas que nós não conseguiríamos desfazer, ou elas perderiam sua funcionalidade se alguma coisa não fosse exatamente daquela maneira. Então, a discussão sobre o design inteligente é muito benéfica, mas fica aquém de uma explicação adequada de toda a realidade. Ela nos traz muitos princípios e alguns deles são associados ou podemos usar associados ao cristianismo, mas ela não é uma teoria cristã e ela não é uma teoria teológica, bíblica. Ela é uma teoria científica, ou é o proponente, é aquilo que ela se propõe a fazer. E o design está presente em todos os níveis da realidade, incluindo os níveis físico e químico. De fato,
O design é basicamente um reflexo da realidade governada por lei, da maneira pela qual Deus interage com toda a criação. Nós vemos ali na questão da, por exemplo, o Augusto citou a questão da água. Por que a água não é diferente do que é? Porque ela foi formada para ser o que é. A lei da gravidade, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tudo se desfaz. Então, nós vemos que o universo ele é governado por leis. Alguém pode dizer que as leis vieram pelo acaso, né? Mas se alguém organizou desta forma, nós entendemos que é a forma como Deus interage com a criação. Ele organizou tudo aquilo que nós precisamos para aquilo que nós chamamos de vida. E sem esta organização não seria possível. Mas, deixando bem claro, o design inteligente ele não é religioso, ele se difere do criacionismo, que é para a gente não esquecer desse ponto de vista. Ok? Bom, da minha parte, pulando algumas etapas e deixando um pouco mais complicado do que poderia ser, encerro por aqui, agora eu deixo para as perguntas de vocês. Tu não vai gravar as perguntas? Não? Tá. O Rafa disse então que é pra gente orar para encerrar e aí depois a gente faz as perguntas. Deus e Pai, nós te bendizemos por essa noite, por tua graça e misericórdia que se estende sobre nós, ao nos permitirmos estarmos aqui, Senhor. Não apenas por um propósito nosso, por uma vontade nossa, por um desejo nosso, mas sim porque tu nos permite, ó Deus. Assim como cremos que tu és a semelhança do que nos diz os Salmos, que os céus manifestam a glória de Deus, que a natureza revela a obra das tuas mãos, nós nos prostramos, Senhor, diante da tua presença, reconhecendo a tua grandeza, a tua beleza, e por que não dizer a tua inteligência, a mesma inteligência que compartilhaste conosco. Nós te damos graças, Senhor, porque vemos propósito na ciência, na medicina, na arqueologia, em todas as facetas da vida, nós vemos que, para nós, há o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas por trás de tudo isso. Isso nos dá a garantia de que não estamos expostos ao acaso, de que não estamos jogados à própria sorte, mas que o Senhor, um Deus amoroso, que através da cruz do Calvário morreu por nós, nos mostra que nós somos amados por Ti ao nos permitir desfrutar daquilo que Tu criaste. Por isso, hoje, uma vez mais, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem nos mostrado, através das coisas simples da vida, que Tu nos ama e que Tu cuida de nós. Isso é motivo de alegria para o nosso coração. Hoje e sempre dizemos amém.